Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Me chamo Thiago e hoje eu vou falar um pouco sobre o Overwatch, da sua situação, sobre o futuro, a história que eu vi que mudou, os personagens que adicionaram, o reboot que eu não vou falar tecnicamente sobre, mas um pouco do significado que trouxe ao Overwatch. Falarei também um pouco sobre o que eu acho que vai ocorrer no futuro desse jogo extremamente ruim, mas divertido. Começando pela situação, a Blizzard está em desespero em relação à concorrência que é a Marvel Rivals. O que é o Marvel Rivals? É um jogo mesma merda que o Overwatch, só que agora tem os personagens da Marvel. Agora, um e o outro fica copiando um e o outro. É como antigamente com o Overwatch e Paladins. Com entretanto de que Paladins morreu, e o que ocorre? Tanto um quanto o outro, que seria Marvel Rivals e Overwatch, vão pegar conteúdos mortos do Paladins, para assim não haver tanto direito autoral. Assim eu vejo, né? Porque é irônico ver que um jogo morreu e logo em seguida um personagem semelhante demais com o Victor e o Artrox também. Enfim, toda a Overwatch assim é muito parecido com o Paladins e assim era vice-versa. Porque assim, Hero Shooter não é Hero Shooter que é a classificação desse tipo de jogo. A indústria em si não muda tanto. É uns heróizinhos onde você vai selecionar e matar todo mundo. Junto com a equipe, vai derrotar a equipe adversária em diversos modos. A essência do Overwatch é para ser um jogo divertido, com pouca história, mas a Blizzard se esqueceu da história. Por quê? Tem que ser pouca, não é fútil, não é esquecível, não é qual a palavra? Não existente. A história deixou de existir um pouco. Pô, a promessa que tinha o Overwatch 2 era um modo história. O modo história tava lá, pago e incompleto. Aí o que aconteceu depois? Ignora totalmente. Deu um reboot e não colocaram o modo história completo. Inclusive tiraram o modo história, né? Pelo que foi visto aqui, pelo que eu vi, não tem mais modo história. Ou seja, quem pagou o modo história só jogou aquela missãozinha e tomou no... Não vou nem completar. Pegando um roteiro aqui, se me permitem. A história do jogo, ela não é tão... Ela é bem diversa, para falar a verdade. Ela é bem diversa porque cada personagem tem uma historiazinha pequena, complementam uma outra às vezes, e algumas vezes reúnem esses heróis. Às vezes tem confrontos também. A diversificação de cinemática é um elogio à Blizzard. As cinemáticas do Overwatch são incríveis. Tem a cinemática do Hanzo e Genji, tem algumas cinemáticas em forma de anime do Don Fist, por exemplo, derrotando Genji, um Instant Tracer. Muito incrível aquela cinemática. Mas com o avanço da história, não se teve tanto essas cinemáticas. Ficou muito esquecível as cinemáticas, a história. E principalmente o pico que eu achei foi de que chegou ao ponto de a Vendetta derrotar um personagem que a gente nunca veria de ser derrotado. Ser derrotado não pelo menos por uma personagem que acabou de chegar. A Vendetta. A Vendetta simplesmente tem a história de que é uma filha de um chefe, de que agora ela era herdeira, aí depois agora ela vai querer vingança contra a Talon que tirou o pai dela. Primeiro, quem matou o pai dela foi o Reaper. Ela vem tenta matar, nem mata o Don Fist. E o que ocorre com o Reaper, que foi o assassino de seu pai? Nada. Ela só deixa ele ir.
Pelo menos foi o que deu a entender. Enfim, a história pode ter um caminho bom agora, se a Talon não ganhar, né? Mas pelo que eu vi aqui, pelos eventos, dá pra ver a porcentagem ali de como que tá ganhando ou vota tá perdendo. É incrível como que tem imbecil que vota na Talon. Viva a democracia. Democracia satânica. Os personagens. Falando dos personagens, eu já falei um pouco de que os personagens são reciclagem. A indústria não tem muita diversificação sobre personagens. Tem alguns personagens únicos aqui que não é genérico. Por exemplo, o Ramatra. Ramatra não é tão genérico assim. Pelo que eu acho, né? Eu não tenho tanta visão quanto meus amigos que tem. Eles jogam bastante jogos online e eu fico mais em uma salinha com os meus jogos de história. Mas o Ramatra assim em si não vejo tanta semelhança com os outros ou coisa genérica. O que eles já falaram, meus amigos, é que Sigma não é genérico. Sigma já é mais único. Pegando o roteiro aqui novamente. O futuro sobre a Overwatch. A Overwatch eu acredito que tem um futuro bom, porque por causa da concorrência que é boa. Então eles são obrigados a criar um bom conteúdo, a se esforçarem. Eles não podem estar relaxados. Se tiverem relaxados, a concorrência ganha e eles perdem dinheiro. O que eles querem é dinheiro. A não ser que a concorrência seja bosta e ele também pode ficar relaxado. Aí o que eles fazem é meter um monte de coisa na loja, caro para um cacete, como essa daqui, ó. Nossa senhora, eu quero sim uma skin de um gato por, meu senhor, 55 conto. Meu Deus do céu. O futuro não é bom. Para ninguém é um bom futuro, mas para quem só quer dinheiro, talvez seja. Mais alguma coisa? Bem, era só isso mesmo. Talvez eu tenha coisas a mais a se falar, mas esse foi um vídeo introdutório para o canal. E eu queria deixar com vocês uma mensagem a princípio desse canal. Esse canal será um lugar onde que eu quero que todos se sintam à vontade a falarem nos comentários do que acham. Seria bom que todos pudessem falar o que acham e os outros o corrigissem, entre aspas assim, não é a palavra certa, mas confrontasse. Talvez a pessoa queira ser confrontada, assim como eu gosto de ser às vezes confrontado em ideias, para que assim eu tenha uma visão maior sobre as coisas. O que busco nesse canal é a verdade. Buscamos a verdade. Quem se inscreve nesse canal busca a verdade. Espero que vocês gostem dos vídeos que lançarei nesse canal. Vai ser bem diversificado os jogos. O intuito ao todo vai ser entretenimento e na busca pela verdade. Aqui eu deixo vocês. Eu quero que vocês deixem um gostei no vídeo, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acham do Overwatch, do que gostam, do que não gostam, de se concordam comigo, de que se tem outras coisas, alguns adendos sobre essa ironia de que Paladins morreu e os dois podem se aproveitar muito do Paladins morto. Isso é muito um tanto quanto engraçado de se ver. E espero que vocês compartilhem esse vídeo para algum amigo que vocês saibam que vão gostar de jogos. Algum amigo que gosta de jogos. Esse canal vai ter bastante jogo. Bem, aqui eu deixo vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até mais.